Todavia, quando o jovem reunira nas mãos a herança do apóstolo, o bastão de Elcio Lúcio tocou rudemente a porta. Súbrio arrastou o varro para trás de um armário de bordo e atendeu. O comandante ébrio entrou, desferiu uma gargalhada seca ao observar o fardo ensanguentado e falou: Muito bem, Súbrio. A tua eficiência é de pasmar. Tudo pronto? Perfeitamente. Esclareceu o assessor, em atitude servil. Cambaleando, Elcio aplicou algumas bastonadas no cadáver e observou: Grande maroto nosso pilho! Este pobretão de varro poderia ter sido liquidado em qualquer viela de Roma. Por que semelhante homenagem a de matá-lo no mar? Enfim, compreendo. Um patrício decente nunca deve ferir a sensibilidade de uma bela mulher. Reclamou do auxiliar a documentação do morto e, em voz pitoresca, determinou: Dá comida aos peixes, ainda hoje. E não nos esquecemos de esclarecer a nobre Cíntia Júlia de que o marido, em missão de vigilância contra a praga nazarena, foi assassinado por escravos cristãos na galera. Com uma risada sarcástica, acentuou: Vetúrio incumbir-se-á de dizer o resto. O comandante despediu-se e, instado por Súbrio, Varro lançou um derradeiro olhar nos despojos do amigo. Carregando consigo as lembranças dele, afastou-se em passos vacilantes, desceu a escada de serviço e instalou-se no bote minúsculo. Sozinho na noite fria e clara, demorou-se longamente no barco pensando. O vento a silvar parecia lamber-lhe o pranto, induzindo-o a marchar para a frente. Mas o moço, pungido por amarga incerteza, no íntimo desejava arrojar-se ao mar e, igualmente, morrer. Corvino, porém, marcara-lhe o coração para o resto da vida. O sacrifício dele impunha-lhe valorosa coragem. Era necessário lutar. Para Cíntia e para o filhinho querido não mais existia. Entretanto, havia um claro na igreja de León que lhe competia preencher. Custasse o que custasse, alcançaria as galhas com a resolução de devotar-se à grande causa. Confiando-se a Deus, o moço desamarrou o bote e, com uma e outra remada, rendeu-se à ventania. Indiferente aos perigos da viagem, não experimentou qualquer temor da solidão sobre o abismo. Arrastado fortemente sobre as águas, deu em extensa praia ao amanhecer. Trocou de vestimentas, envergando a túnica surrada de Corvino, e resoluto atirou o nobre traje patrício ao mar, deliberando volver ao mundo na feição de outro homem. Acolhido numa aldeia litorânea, onde conseguiu alimento, peregrinou até alcançar Tarracina, florescente cidade balneária do Lácio. Não teve dificuldade para identificar o domicílio de alguns companheiros de fé. Apesar do terror que espalhava na via pública, o governo de Bassiano Caracalla deixava os cristãos em relativo repouso, embora a severa vigilância com que lhe seguia os movimentos. Declarando-se caminheiro do evangelho em trânsito para as Galhas, Varro, fatigado e enfermo, encontrou socorro na residência de Dácio Acúrcio, piedoso varão que mantinha um albergue destinado a indigentes. Amparado por amigos anônimos
delirou 3 dias e 3 noites, em febre alta. Todavia, a mocidade robusta venceu a moléstia que o absorvera de assalto. Porque nada pudesse informar, a princípio, com referência a si próprio e em face das mensagens que conduzia, da parte dos cristãos de Roma aos confrades leoneses, nas quais o portador era nomeado como um irmão Corvino. Por essa designação, passou a ser tratado entre as suas novas relações. Animado de inspiração superior, ensinou a Boa Nova, pregando em lágrimas, e a comunidade de Tarracina, tangida nas fibras mais íntimas, não obstante desejasse retê-lo, auxiliou em sua viagem para as Gálias, onde o rapaz aportou, depois de inúmeras dificuldades e enormes privações. Findo certo período de permanência em Massília, chegou finalmente à cidade a que se destinava. Nota: Massília. Hoje, Marsella. Lyon, pela sua admirável posição geográfica, desde a ocupação do procônsul Munácio Planco, tornara-se expressivo centro político-administrativo do mundo gaulês. Nota: Munácio Planco. Munatius Plancus, 87 a 15 a.C. Foi um senador romano, cônsul em 42 a.C. e censor em 22 a.C. Para ela convergiam diversas estradas importantes, convertendo-se, por isso mesmo, em residência quase obrigatória de inúmeras personalidades representativas da nobreza romana. Vipsânio Agripa, o genro de Otávio, fortalecera-lhe a situação privilegiada, ampliando-lhe as vias de comunicação. Nota: Marcos Vipsânios Agripa, 63 a 12 a.C. Foi um general e estadista do Império Romano. Áulicos da corte de Cláudio haviam construído nela magníficos palácios. Nota: Tibérius Cláudio César Augusto Germânios, 10 a.C. a 54 d.C. Foi o quarto imperador romano da dinastia Júlio-Claudiana. As ciências e as artes, o comércio e a indústria ali floresciam com imensa vitalidade. Dentro de seus muros, reuniam-se anualmente, junto do famoso altar de Roma e Augusto, as grandes assembleias do Concílio Galiário, no qual cada cidade das 3 Gálias possuíam o seu representante. As festas do primeiro dia de agosto, em memória do grande imperador Caio Júlio César Otaviano, eram ali celebradas com significativas solenidades. Nota: Caio Júlio César Otavianus Augusto, 63 a.C. a 14 d.C. Foi um patrício e o primeiro imperador romano. Numerosas embaixadas e milhares de estrangeiros ali se congregavam em cerimônias brilhantes, em que o juramento de fidelidade aos deuses e às autoridades se renovava com jubilosas manifestações. A cidade que fora em outro tempo a metrópole dos seguciavos, antigo povo da Gália, desde a ocupação imperial, passara a viver sob o mais apurado gosto latino. Situada na coinfluência de 2 rios, o Rodano e o Saona, oferecia aos habitantes as melhores condições de conforto. Dominada pela influência patrícia, mostrava ruas e parques bem cuidados,
templos e monumentos de grande beleza, teatros e balneários, além de vilas soberbas a se destacarem do casario vulgar, como pequenos castelos encantadores, emoldurados com jardins e vinhedos, onde magistrados e guerreiros, artistas e libertos ricos da capital do mundo se insulavam para gozar a vida. Ao tempo de Bassiano Caracalla, a quem servira de berço, Leão alcançara imenso esplendor. O novo César, por várias vezes, dispensara-lhe graças especiais. A corte aí se reunia frequentemente em jogos e comemorações. Contudo, apesar da proteção que o imperador concedia ao torrão pátrio, a cidade guardava, ainda em 217, dolorosas e vivas reminiscências da matança de 202, determinada por Séptimo Severo. Anos depois do triunfo sobre o general Décio Cláudio VII Albino, o eleito das legiões da Bretanha, morto em 197, instigado por seus conselheiros, o vencedor de Pescenio Nig promulgou um edito de perseguição. Autoridades inescrupulosas, depois de senhorarem o patrimônio de todos os cidadãos contrários à política dominante, realizaram tremenda carnificina de cristãos dentro da cidade de Lyon e nas localidades vizinhas. Milhares de seguidores do Cristo haviam sido flagelados e conduzidos à morte. Por vários dias perdurou a perseguição, com assassínios em massa. Postes de martírio, espetáculos de feras, cruzes, machados, fogueiras, lapidações, chicotes e punhais, sem nos reportarmos às cenas de selvageria para com as mulheres e crianças indefesas, foram postos em práticas por tropas inconscientes. Durante a matança, Irineu, o grande bispo e orientador da coletividade evangélica da cidade, foi torturado com todos os requintes de violência perversa até o último suspiro. Nascido na Ásia Menor, fora aprendiz de Policarpo, o abnegado e muito venerano sacerdote de Esmirna, que, por sua vez, havia recebido a fé por intermédio do apóstolo João, o evangelista. Nota: Irineu, Santo Irineu ou Irineu de Leão, 130 a 202. Foi um padre grego, teólogo e escritor cristão. Policarpo, Policarpo de Esmirna, 69 a 155. Foi um bispo de Esmirna, atualmente Turquia, no segundo século. Morreu como Marte, vítima da perseguição romana, aos 86 anos. É reconhecido como santo tanto pela Igreja Católica Romana quanto pelas igrejas ortodoxas orientais. A Igreja de Lyon, em razão disso, sentia-se depositária das mais vivas tradições do Evangelho. Possuía relíquias do filho de Zebedeu e de outros vultos do cristianismo nascente, que lhe forneciam um ânimo na fé. Em seu círculo de profunda iluminação espiritual, achava-se quase intacto o espírito piedoso da comunidade de Jerusalém. Enquanto Roma for iniciada por batismos de sangue ao tempo de Nero, a comunidade lionesa começara o serviço de evangelização em relativa calma. Emissários da Palestina, da Frígia, da Síria, da Acaia e do Egito visitavam-na incessantemente. As epístolas enviadas da Ásia clareavam-lhe a marcha. Por esse motivo, era o centro de porfiados estudos teológicos no campo das interpretações. Irineu dedicara-se às minuciosas observações da Escritura.
manejando o grego e o latim com grande maestria. Escreveu expressivos trabalhos, refutando os adversários da Boa Nova, preservando as tradições apostólicas e orientando os diversos serviços da edificação cristã. A coletividade, porém, não se caracterizava tão somente pelas realizações intelectuais. Fazendo do santuário consagrado a São João o centro de seus trabalhos de ordem geral, a Igreja primava pelas obras de assistência. Dificilmente, à distância de séculos, poderá alguém perceber, com exatidão, a sublimidade do cristianismo primitivo. Experimentados pela dor, amavam-se os irmãos na fé, segundo os padrões do Senhor. Em toda parte, a organização evangélica orava para servir e dar, em vez de orar para ser servida e receber. Os cristãos eram conhecidos pela capacidade de sacrifício pessoal, a bem de todos, pela boa vontade, pela humildade sincera, pela cooperação fraternal e pela diligência que empregavam no aperfeiçoamento de si mesmos. Amavam-se reciprocamente, estendendo os raios de sua abnegação afetiva por todos os núcleos da luta humana, jamais traindo a vocação de ajudar sem recompensa, ainda mesmo diante dos mais renitentes algozes. Em vez de fomentarem discórdia e revolta entre os companheiros ungidos à canga da escravidão, honravam no trabalho digno a melhor maneira de amparar-lhes a libertação. Sabiam apagar os pruridos do egoísmo para abrigarem sob o próprio teto os remanescentes das perseguições. Inflamados de fé na imortalidade da alma, não receavam a morte. Os companheiros martirizados partiam como soldados de Jesus, cujas famílias na retaguarda lhes cabia proteger e educar. Assim é que a comunidade de León guardava, sob a sua custódia de amor, centenas de velhos, enfermos, mutilados, mulheres, jovens e crianças. A Igreja de São João era, pois, acima de tudo, uma escola de fé e solidariedade, irradiando-se em variados serviços assistenciais. O culto reunia os adeptos para a prece em comum e para a extensão das práticas apostólicas, mas os lares de fraternidade multiplicavam-se como impositivo da obra espiritual em construção. Muitas organizações domésticas tomavam a si a guarda de órfãos e o cuidado para com os doentes. Todavia, ainda assim, o número de necessitados era invariavelmente muito grande. A cidade fora sempre um ponto de convergência para os estrangeiros. Perseguidos de vários lugares, batiam às portas da igreja, implorando socorro e asilo. A autoridade da fé, expressa nos irmãos mais velhos e mais experientes, designava diáconos para diversos setores de ação. Os serviços de amparo e educação à infância, de conforto aos velhinhos abandonados, de sustentação dos enfermos, de cura dos loucos, distribuíam-se em departamentos especiais, expandindo-se, assim, em moldes mais completos, a primitiva organização apostólica de Jerusalém, na qual as obras de amor do Cristo, junto aos paralíticos e cegos, leprosos e obsessos, encontraram a melhor continuidade. Todos os irmãos partilhavam o esforço da instituição entre o trabalho profissional
que lhes determinava o dever ao lado da família e as atividades evangélicas que lhes assinalavam a obrigação de discípulos da Boa Nova, junto da humanidade. Em um crepúsculo de harmoniosa beleza, Quinto Varro, agora transformado em irmão Corvino, chegou à sala acanhada e pobre, destinada às pregações da Igreja de São João, onde, segundo informações obtidas, encontraria Horácio Níger para o anelado entendimento. Em um ângulo do recinto, um velho de longas barbas encanecidas, de rosto avelado e nobre, ouvia a jovem senhora, de amargurado semblante. Levantou-se, atencioso, para receber o recém-chegado. Fê-lo sentar-se ao lado dele, no banco de pedra, e continuou a conversar com a dama em tom paternal. Tratava-se de humilde viúva que procedia de Valença, implorando socorro. Ficara sem o marido na carnificina de 202. Desde então, morava com o genitor e um tio na localidade mencionada, mas a contragosto envolvera-se em grande infortúnio. Por negar-se aos caprichos de um soldado influente, vira os dois familiares, com os quais residia, assassinados numa noite de angustiosa provação. Disposta a resistir, mas totalmente desamparada, fugira dali, em busca de abrigo. Chorando, acentuava triste: Pai Horácio, não me abandone. Não temos sacrifício por nosso divino mestre. Contudo, não concordo em render-me ao vício dos legionários. Conserva-me, por amor de Jesus, nos serviços da igreja. O interpelado observou atento. Sim, não me oponho. Entretanto, é preciso esclarecer que não possuímos serviço remunerado. Não procuro compensações. Tenho necessidade de arrimo, disse a moça. Então, explicou o interlocutor satisfeito, cooperarás no galpão dos velhos enfermos. Realmente, perdeste o pai e o tio. No entanto, encontrarás muitos outros parentes, junto dos quais o Cristo te pede carinho e proteção. A humilde senhora sorriu tranquila e retirou-se. Chegou a vez de o peregrino romano entrar em contato com o ancião. Varro, comedido e confiante, inteirou de todas as ocorrências havidas com Apio Corvino e com ele mesmo, desde o início do seu primeiro encontro com o inovidável amigo apunhalado no mar. Horácio ouviu-lhe a narrativa, entre sereno e cortês, sem qualquer alarme, diante do noticiário constrangedor. Parecia calejado por dores maiores. Mesmo assim, quando o rapaz terminou a confissão, falou sobre o amigo morto, comovidamente. Grande Corvino, seja ele feliz entre os servidores glorificados. Foi fiel até o fim. Enxugando os olhos úmidos, acrescentou: estará conosco em espírito. A morte não nos separa uns dos outros na obra do Senhor. Em seguida, reportou-se ao companheiro desaparecido, com imensa ternura. Apio Corvino tomara a si o encargo de prover as necessidades das crianças mantidas pela igreja. Para esse fim, trabalhava em agricultura e jardinagem, além de viajar frequentemente, angariando recursos. Desde 177, estivera largo tempo no Egito,
onde adquirira valiosas experiências. Os meninos adoravam-no. A senectude não lhe subtraíra o entusiasmo pelo trabalho. Cultivava o solo com alegre bando de rapazes, aos quais ministrava preciosos conhecimentos. Assinalou, preocupado, a falta que a presença dele lhes faria, mas ante o oferecimento de Varro para substituí-lo, quanto lhe fosse possível, Horácio alegrou-se intensamente e acentuou: bem lembrado. Aqui, na maioria dos casos, os colaboradores da igreja trabalham de acordo com os desajustes espirituais de que são portadores. As perseguições constantemente alimentadas provocam entre nós diversos tipos de luta e sofrimento. Sei que trazes o coração paterno mortificado de saudade. Trabalharás pelas crianças. Temos mais de 30 órfãos pequeninos. Conversarei com as autoridades. E, em voz mais baixa, rogou-lhe que a personalidade de Quinto Varro fosse para sempre esquecida. Apresentá-lo-ia a todos como irmão Corvino, sucessor do venerável confrade, chamado ao reino de Deus, e afiançava-lhe que tantas nuvens de dor pesavam sobre a alma cristã, formando dramas tristes a se desenrolarem na sombra, que ninguém se sentia com bastante curiosidade para qualquer indagação. O acolhimento carinhoso reaquecia o coração do viajante fatigado, quando 2 petizes de 3 e 5 anos, respectivamente, penetraram o recinto. O maior deles dirigiu-se ao ancião com os olhos interrogadores e perguntou: Pai Horácio, é verdade que o vovô Corvino já veio? O patriarca afagou-lhe os cabelos encaracolados e informou: Não, meu filho. Nosso velho amigo viajou para o céu, mas enviou-nos um irmão que lhe tomará o lugar. Ergueu-se, abraçou as crianças e, sentando-as nos joelhos do recém-chegado, falou bondoso: Vamos, meus filhos, abrace o companheiro abençoado que chega de longe. Os meninos, com a doçura ingênua da infância, enlaçaram o mensageiro. O moço Patrício tomou-os de encontro ao coração e acariciou-os demoradamente. Contudo, somente o velho níger conseguiu ver o pranto que lhe corria dos olhos. Quinto Varro havia passado. Os anos rolariam para a frente e o ministério do novo Corvino ia começar.